com Bem Assim. Agora estamos de volta aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, para falar sobre um assunto bastante importante. Aqui no dia 1º de agosto, comecinho deste mês, foi comemorado o dia de combate ao câncer de pulmão, tá? E esse vai ser o nosso tema agora. É o seguinte, o câncer de pulmão, ele é um dos tumores mais agressivos, tá, gente? São cerca de 1.800.000 pessoas, em média, que são diagnosticadas com essa doença todos os anos no mundo inteiro. É a doença também que mais mata homens, tá? Fiquem bastante atentos, vocês homens. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a oncologista Flávia Alencar. Muito bom dia, doutora Flávia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, é um prazer enorme sempre. Vamos começar falando sobre esse assunto. Quais que são os fatores de risco, doutora, para o câncer de pulmão? Isso, o câncer de pulmão, na verdade, o principal fator de risco é o cigarro, né? É o tabagismo. Daí essa conscientização sempre é importante, tá? Então, uma pessoa que fuma, ela tem um risco 20 a 30 vezes maior de vir a ter um câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma, tá? Além disso, o cigarro não é só responsável pelo câncer de pulmão, por uma série de outros tipos de câncer e por outras doenças. O cigarro, ele é fator de risco para as 6 das 8 principais causas de morte no mundo. Nossa. Então, uma pessoa morre pelo cigarro a cada 6 segundos no mundo. Então, a gente precisa conscientizar muito do perigo que é o cigarro e tentar combater, né? Certo. Então, 90% dos cânceres de pulmão, eles estão relacionados ao cigarro. A senhora falou que das pessoas que são não fumantes, quem não é fumante, mas que convive com algum fumante, também corre o risco de talvez ter o câncer de pulmão? Sim, é o que a gente chama, em termos médicos, de tabagismo passivo. Isso. Né? Então, essa pessoa ela tem um risco 1/4, 25% maior do que uma pessoa que não fuma também. Então, não é desprezível esse risco, não. Então, aquele convívio familiar ali com um pai, um marido que fume, ele acarreta riscos sim também. Sobrevida. Quanto tempo, doutora, mais ou menos, depois que descoberto? E aí, por isso que a gente estimula essa questão sempre do, primeiro, a prevenção, do não fumar, Sim. mas em segundo lugar também do rastreamento precoce. Quanto mais inicial a gente fizer esse diagnóstico, maior a chance de cura. Então, em estágios iniciais, a gente consegue ter cura de até 80%, 90% dos casos, tá? Mas para isso você tem que ter um programa, às vezes, de rastreamento para fazer diagnóstico precoce. Como fazer esse diagnóstico precoce, doutora? Como ficar atento aos sinais, aos sintomas de que algo ali pode ser que não esteja indo bem? Isso. Se a gente for esperar os sintomas aparecerem, né, geralmente esses sintomas são numa fase muito tardia. Quando o paciente vem apresentar sintomas, já é numa fase muito tardia. Então, o diagnóstico, principalmente a gente indica sempre o rastreamento para aquelas pessoas que são de alto risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Quem são essas pessoas? Pessoas com mais de 50 anos e grandes fumantes, né? Então, aqueles pacientes provavelmente fumaram mais de 20 anos ou que tiveram uma carga tabágica, né? Fumaram muitos cigarros, muitas carteiras. Então, em alguns critérios, também procurando o seu médico, esses grandes fumantes com mais de 50 anos de idade, eles têm indicação de fazer um rastreamento. Então, seria uma tomografia de tórax anual para ser realizada, aí é realizada com baixa dose de radiação, e a gente vai anualmente fazer esse exame para tentar identificar a doença numa fase muito pequena, numa fase assintomática, onde as chances de cura são maior. Caso a pessoa não faça esse rastreamento, quais são os sintomas? A partir de qual momento, opa, vamos ligar o alerta e vamos procurar um médico para ver o que é isso? Os sintomas de câncer de pulmão podem ser tosse, uma tosse persistente que não melhora, uma dor torácica, uma falta de ar, né? Uma perda de peso. Então, às vezes, são sintomas, às vezes, até que se confundem. Então, o grande fumante, ele por si só, ele já tem aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já tem a tosse, o pigarro. Então, isso muitas vezes vai mascarando e ele não consegue esse diagnóstico. Mas ficar atento aos mínimos sinais, lógico, sempre procurar a atenção médica, né? Tem como prevenir, apesar da gente saber que câncer não é algo que você previne, né? É algo que você tenta ao máximo diagnosticar o quanto antes. Às vezes a gente tem essa impressão de que o câncer não previne, né? Mas 1/3 de todos os tipos de câncer, eles são preveníveis. Nossa, gente, que bom. Só com hábitos saudáveis de vida, de você fazer uma atividade física regular, de você ter uma boa alimentação, de você não fumar, então de você fazer os seus exames, né, de rastreamento ali também vão influenciar. Tudo isso você consegue reduzir a chance de você, né, morrer por câncer ou vir a desenvolver um câncer. Então, essa prevenção, sim, é importante. E quando a gente está falando em câncer de pulmão, a prevenção principal é a mensagem do não fumar. Não tem outra mensagem. Não fumar, tá, gente? Não é fumar pouco, é não fumar. Não é nem fumar pouco, é não fumar mesmo. Diagnóstico, doutora, como é que é feito?
O diagnóstico geralmente é feito por exames de imagem, né? Sim. Então, lógico, grosseiramente o raio-x é seu exame ali mais comum de se fazer, mas o ideal é ter pelo menos uma tomografia de tórax, tá? E aí, tendo o diagnóstico, ele é confirmado por biópsia, né? Então, você faz a biópsia, pode ser feita ou via broncoscopia, que é aquele exame como se fosse o da mangueira que você faz. Muita gente conhece o do estômago, né? Vamos dizer assim, que é a endoscopia digestiva alta. A gente faz a broncoscopia, também é feito nessa parte do pulmonar. Então, você pode fazer essa biópsia ou guiado por broncoscopia, ou guiado, às vezes, pela própria tomografia também. Então, a gente tem crescido muito essa parte da radiologia intervencionista. Ou, às vezes, a biópsia mesmo, às vezes, tem que fazer o procedimento aberto mesmo, a cirurgia, para fazer a biópsia, dependendo da localização dessa lesão. Então, mas o diagnóstico inicial é o exame de imagem com a confirmação da biópsia. Daí são feitos outros exames para o estadiamento da doença e melhor definir o tratamento. Falou tratamento, né? Quais que são os tratamentos hoje no mercado para o câncer de pulmão? Já são menos agressivos? A tecnologia ela tem nos ajudado nisso? Sim, tá? Então, o câncer ele tem 3 pilares, né, principal. É a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Então, a cirurgia nesses estágios mais iniciais, e é o que conseguiria, né, a intenção curativa do tratamento aí seria com a cirurgia. A gente tem tido avanços, você perguntou essa questão dos avanços, da tecnologia. Isso tem tido avanço, então, por exemplo, a radiocirurgia é uma coisa que a gente já tem disponível no estado e que muitas vezes é uma alternativa, né? O tradicional seria fazer a cirurgia. Mas aquele paciente que é muito idoso, que não tem uma função pulmonar boa, qualquer outra contraindicação à cirurgia, ele pode fazer uma radiocirurgia, que é como se fosse, né, uma radioterapia mais intensa que consegue fazer ainda o tratamento com essa finalidade curativa. Às vezes a gente usa a mão da radioterapia também para doenças localmente avançadas, para os sintomas, para as urgências oncológicas relacionadas ao câncer de pulmão. E a quimioterapia também entra nesse cenário, sim, com grandes avanços ultimamente, nos últimos 5 anos, assim, arredondando, a gente teve grandes avanços em câncer de pulmão. Pensando em oncologia, a gente talvez seja a doença que a gente consiga mais personalizar, que a gente está nessa medicina personalizada que a gente tanto fala, da gente identificar onde é que está sendo aquela mutação que causou o câncer. A gente, no câncer de pulmão, foi talvez onde isso mais tenha avançado. Então, a gente consegue saber em cerca de 40%, 60% às vezes dos casos, dependendo da população, da etnia daquela população, qual foi a origem daquela mutação, de onde surgiu aquele câncer. E mais importante ainda, você não consegue nem saber a mutação, você consegue tratar. A gente tem drogas que são direcionadas para aquele alvo, para aquele drivezinho onde aconteceu a mutação. Então, isso consegue melhorar em muito as taxas de resposta, de sobrevida desses pacientes. Então, grandes avanços tivemos. Que bom, muito bom. É bom a gente ver que a tecnologia ela tem nos ajudado nesse quesito. Doutora, é muito difícil enfrentar esse tratamento? Sempre, né? Sempre, né? O diagnóstico sempre é muito difícil, sempre é relacionado a uma sentença de morte quando você recebe esse diagnóstico. Muitas vezes associa, vou morrer, né? Não é bem assim. Hoje em dia, justamente por causa desses avanços todos, a gente tem melhorado muito todo o tratamento, as sobrevidas, as expectativas que a gente tem, o prognóstico tem melhorado cada vez mais. Mas cabe, né, essa informação, a prevenção, o rastreamento, essa busca por informação, né, tem que ser contínuo, porque quanto mais cedo a gente descobrir, melhor ainda para esse paciente. Exatamente. Família, amigos, é bastante importante que eles fiquem ao lado nesse momento. Fundamental, né? Todo esse apoio, tanto multidisciplinar, de equipe multiprofissional, como a gente tem, fisioterapeuta, de um dentista, de uma nutricionista, da enfermeira, toda essa equipe, quanto da família principalmente. Família é tudo ali, né? Então, nesse momento, ter esse apoio familiar vai ser fundamental em todo o desenrolar do tratamento, para tudo. Contatos agora em redes sociais, né? Para a gente falar para o pessoal de casa onde é que a senhora atende, caso alguém tenha mais alguma dúvida, como é que pode fazer. E eu também gostaria que a senhora encerrasse com uma mensagem para o pessoal de casa. Tá. Acho que a mensagem fica do não fumar, né? Esse é o principal. Quando a gente fala em câncer de pulmão, é o não fumar mesmo, é estimular isso. Hoje em dia a gente tem formas de estar, né, equipes que trabalham com isso para ajudar essa cessação do tabagismo, né? Para parar o tabagismo, né? O chiclete, o adesivo, tem medicamentos que ajudam isso, tá? Eu atendo na MedRádios e tem toda a equipe lá também disponível para isso. Tá ok. Muito obrigada, doutora, Obrigada. mais uma vez aqui pela presença no Bem Assim. Muito bom dia. A todos nós, obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho na TV Mar, muito obrigada, tá? Pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente. Amanhã estaremos de volta, tem mais programa Bem Assim, tá? 9h30 da manhã aqui na telinha da TV Mar.
Eu não vou estar presente amanhã, porque eu vou ter um compromisso de trabalho, mas Porlandi Santos estará aqui no comando do programa e aguarda vocês. Então, 9h30 da manhã, programa Bem Assim com Porlandi Santos, amanhã aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo, muito obrigada pela sua companhia e uma ótima segunda-feira aí para você e um maravilhoso começo de semana. Tchau, tchau, a gente se vê na quarta.